Muito bem, eu sou o professor Sérgio Fernando Maciel Correia. Esta é uma aula de filosofia para estudantes do ensino médio integrado, segundo ano do Instituto Federal Catarinense. Nesta aula teremos pelo menos 2 ou 3 momentos. Um momento em que eu explico, melhor dizendo, o plano de ensino para atividades remotas de número 8 e o guia de estudante para atividades remotas de número 8. Saliento que as atividades remotas 8 são as últimas atividades em regime remoto para segundo ano, dado que somam-se 32 aulas dadas em regime remoto, com estas de número 8, mais 5 aulas ministradas em regime presencial ainda em fevereiro e início de março de 2020, somando 37 aulas, com mais 3 aulas que correspondem às reavaliações do primeiro e segundo trimestre, fechamos, portanto, a carga horária da disciplina de filosofia destinada a vocês, estudantes do segundo ano do ensino médio. Dito isso, meus queridos, então vamos à primeira parte deste vídeo, que é uma breve apresentação do plano de atividades remotas e do guia do estudante, onde eu me detenho um pouco mais, para que você tenha condições de saber onde está o conteúdo, o que você tem que fazer enquanto atividade destas atividades remotas e como você será avaliado, portanto, em atividades remotas de número 8. Começando, portanto, pelo plano. Vamos abrir aqui o de agropecuária, né? Agropecuária. Quatro horas aula, com uma pequena diferença. 3 aulas regulares, serão registradas como aulas regulares no SIGA e uma como aula de reposição, fechando, portanto, 4 aulas, o que equivale, portanto, a 3,2 horas relógio. Os objetivos: compreender a problemática aplicada às filosofias políticas, que tem a ver, portanto, com os últimos conteúdos estabelecidos no nosso plano de ensino, que é filosofia e política, e implicações políticas da filosofia contratualista. Portanto, é um contratualismo, né, que nós vamos terminar aí o ano, equivalendo a 4 aulas, 4 manhãs, 3,2 horas, né? Sempre as atividades de participação no YouTube, nos atendimentos, enfim, etc, né? Atendimento aos estudantes, depois eu falo melhor, mas é dia 9 de fevereiro, mais conhecido por terça-feira que vem. Sempre estarei disponível aqui nos canais. E as 2 observações. Módulo 8 terá início dia 3 de fevereiro. Eu estou gravando agora dia 2 de fevereiro, às 11 horas da manhã, essa aula. Mas nós estaremos vendo todos juntos agora no chat do YouTube, com discussão. E nesta aula, neste módulo, serão oferecidas 3 aulas regulares e uma aula extra. Muito bem, esse é o plano de atividades remotas número 8, equivale para Info e para Agro. Dito isso, vamos então àquele documento muito importante para que vocês saibam se localizar. Está funcionando a internet? Está funcionando a internet. Aguardamos um pouquinho o carregamento. Carregou. Maximizamos. Beleza, está aqui. Então, acesse minha videoaula no canal do YouTube, quarta-feira, 3 de fevereiro, às 10 horas e 40 minutos. E o chat ao vivo para a nossa discussão, nossa participação, para tirar dúvidas. Então, esse é o primeiro conteúdo da aula que eu estou preparando. O segundo conteúdo é uma aula sobre o contratualismo, que está disponível nesse link. Os 3 contratualistas estão abordados nessa aula. Eu avaliei ontem, segunda-feira, achei o conteúdo muito importante e relevante para vocês. E o livro didático,
Então eu estou me referindo aqui, para preparar esta aula, eu olhei o capítulo 20 do livro Didático Filosofando, que todos vocês têm em casa. O título do capítulo é Da Construção do Estado Moderno ao Liberalismo. Muito bem. Aí alguém pode dizer assim, professor, eu não tenho livro didático físico em casa. Não tem problema. O professor deixou aqui disponível a versão online no Drive do IFC. Basta você clicar aqui e ir lá na página, gravem aí, está dito ali, página 266, né? Página 266, e vocês encontram o conteúdo referente a atividades remotas 7, que era Maquiavel, e o conteúdo destas atividades remotas 8, que são os contratualistas. Então, 1.1, 1.2, 1.3 é o conteúdo que vocês deverão ter acesso à aula, né? O conteúdo. Seguido desse conteúdo há um trabalho, como sempre, né? Como sempre, já explico para vocês, prestem bastante atenção nisso. O trabalho consiste no seguinte: após ter acessado todo o conteúdo de atividades remotas 8, realize um ensaio com o tema. Preste atenção no tema. Há quem pense não estarmos preparados para a democracia e que defenda que o povo brasileiro ainda não sabe escolher um bom governo e, portanto, precisa dos cuidados de uma força externa até que possa chegar à maioridade política. Então, vocês vão escrever um tema sobre esta frase inspiradora, né? Aí vocês podem dizer até que ponto isso é fato, até que ponto isso tem que ser aceito ou ser criticado. Professor, como faz um ensaio? Clicando neste link, eu também selecionei um material que indica como preparar um bom ensaio. Então diz ali, 5 pontos para escrever um bom ensaio. Então, primeiro ponto, ele vai definir o que é um ensaio, né? Que é um texto opinativo no qual são expostas ideias, críticas e reflexões, impressões pessoais, realizando avaliação sobre um determinado tema. O tema está lá posto, né? Qual que é o tema? O tema é exatamente esse aqui, né? Não sabemos nos comportar na democracia? Ou sabemos? Essa é a questão, né? O ensaio problematiza com algumas questões, diferente de textos narrativos e descritivos, o ensaio pressupõe interpretação e análise mais profunda sobre um tema. Então, são 5 passos. Primeiro você faz a estrutura do teu trabalho, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Não é um texto de opinião simples, uma opinião particular, minha, né, como alguns dizem, mas é uma opinião fundamentada, portanto você precisa ler textos, escutar podcasts, ver vídeos no YouTube, olhar o livro didático e assim por diante. Então pesquise antes de começar, faça uma tempestade de ideias sobre o que você vai tratar, escolha uma proposta e desenvolva a sua argumentação e faça uma revisão conclusiva. Então, 5 passos para escrever um bom ensaio. O link está aqui no nosso Guia do Estudante e você pode olhar, claro, outros materiais e, evidentemente, consultar o seu professor, sua professora de língua portuguesa. Feito o ensaio, você vai lá no Siga e vai encontrar lá uma tarefa cujo título é Ensaio, Contratualismo Político. A postagem é até a 9 de fevereiro de 2021, mais conhecido por terça-feira que vem, no último minuto desse dia. Evidentemente que o professor vai oferecer atendimento, depois eu vou colar o link, mas o link vocês já encontram na planilha do Instituto Federal Catarinense, que é aquela planilha que fica lá hospedada do nosso site, depois eu só vou copiar e colar aqui. Então, dia 9 de fevereiro, último atendimento, né, gente? Última presença, vamos participar lá. Eu faço uma aula de 10, 15 minutos iniciais
e depois fico disponível para a gente trocar uma ideia, conversar um pouco e atender vocês. Beleza? Tranquilo? Até aqui? Dito isso, meus queridos, vamos então à segunda parte desse vídeo, que consiste em uma certa revisão. Eu já vou trabalhando o conteúdo e vou revisando as AERs 7 e vamos trabalhando o conteúdo, ok? Então vamos lá. O contratualismo. Beleza. Então, este é um tema bastante cobrado no Enem, bastante cobrado em vestibulares aí do Brasil. Muito provavelmente trabalhado em aula de história, muito provavelmente trabalhado em aula de sociologia, mas é claro que as bases da teoria política filosófica, vocês encontram em filósofos, Então, há muitos filósofos contratualistas, inclusive nos dias atuais, né? Mas eu vou me dedicar aqui neste vídeo aos contratualistas clássicos. Quais sejam eles? Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Vou abordar aqui, basicamente, vocês encontram esse conteúdo no capítulo 20 do livro didático, inclusive sobre Maquiavel, que era Atividades Remotas 8. Mas então, como eu vinha dizendo, o cachorro do vizinho resolveu participar da aula. Como eu vinha dizendo, vou me dedicar aqui aos 3 contratualistas clássicos. Então, o que une esses 3 contratualistas clássicos é esta estrutura aqui. É a passagem do que eles chamam Estado e Natureza, e como forma-se o Estado, né? Como se forma o Estado civil, como se constitui isso que a gente conhece por Estado, né? Primeira pergunta, eu acho que a gente já revisa um pouco atividades remotas do número 7, que é o Estado, né, professor? Em palavras simples, o Estado é aquela junção entre um povo, um conjunto de leis, um território e um governo. Então, utopicamente, a gente diz que nós constituímos o Estado enquanto povo e enquanto governo que está sobre o império de leis. Então, veja bem, nós formamos com o governo um conjunto de pessoas que estão sobre o império de leis dentro de um território. Isso, de um ponto de vista utópico, é o Estado. Muito bem. O que nós, em ciências humanas, seja aquelas disciplinas que eu falei antes, ou filosofia, temos em comum é que o Estado não é algo dado. Não foi Deus que criou o Estado, não é a natureza que deu o Estado, mas o Estado se constituiu a partir das pessoas. Ou seja, o Estado é cultural, é uma coisa construída. E o que une esses 3 contratualistas é a ideia de contrato social. O contrato social, então, estipula a passagem do Estado e natureza para o Estado, né? Lembrando que isso não tem a ver com uma cronologia, não é uma questão de eu vou marcar no tempo quando surgiu o Estado. É muito mais um princípio político-filosófico do que um princípio antropológico. Ou seja, esta passagem é muito mais um axioma, um valor matemático, como vocês queiram, um princípio, né, ético-filosófico, político-filosófico, melhor dizendo, que estabelece essa passagem, né, do Estado-natureza ao Estado civil. Dito isso, então, vamos ao primeiro contratualista, né? Primeiro contratualista, o mais antigo deles, Hobbes. Viveu ali no final do século XVI e no início do século XVII. É um seguidor fiel das teses de Maquiavel. Talvez não tenha lido Maquiavel, mas suas teses são muito maquiavélicas. Se vocês forem lembrar as atividades remotas de número 7, Maquiavel ele partia de uma ideia de natureza humana, né? Os homens são traiçoeiros, maldosos e precisam de um poder
que coaja esta tendência natural do ser humano de ser maldoso. Os cristãos chamam essa tendência ao mal de pecado original. Nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de filosofia política aqui. Então, essa ideia de que o ser humano tem uma natureza inclinada a praticar algum tipo de maldade com o seu próximo, ela vem de Maquiavel e é prontamente assimilada por Hobbes, que desenvolve sua filosofia política a partir dessa tese também, de que no estado de natureza há uma maldade. Por isso, aqui, os homens são maus, egoístas, a mesma tese maquiavélica. O homem é um lobo para o outro homem, né? A célebre expressão latina, que você não encontra nos livros de Hobbes, né? Que está aqui, então aqui o Leviatã está na minha direita aqui. Você não encontra a expressão latina homus hominis lupus, ou seja, o homem é o lobo do homem, mas isso é claramente a forma como a gente encontra para explicar essa teoria filosófica. Ou seja, no estado de natureza, antes do governo, há uma guerra de todos contra todos. Primeira pergunta que a gente coloca é se essa guerra de todos contra todos ela se propaga, o fim, né, da comunidade humana ele está próximo. Então, como se constitui o Estado Civil? Como se dá essa passagem, né, em Hobbes do Estado de natureza para o Estado Civil? Então, no início há uma certa igualdade radical, onde tudo é de todos, e os homens estabelecem uma disputa de posse, há uma luta, uma guerra. Então, a primeira situação, quando os homens se unem para constituir o Estado, que Hobbes chama de Leviatã. Leviatã é uma figura mítica, indestrutível, como vocês sabem, né? Esse Estado, esse Leviatã, ele é instituído para estabelecer a paz. Qual que é a primeira ação do Estado? É tomar a propriedade. Ou seja, no início a propriedade é de todos, quando você institui o Estado de natureza, a propriedade passa a pertencer ao Estado, ao soberano. Não só a propriedade, mas o próprio corpo dos súditos passa a ser uma posse do soberano. Ou seja, esta pessoa que administra o Estado, no caso aí o rei, ele tem poder de posse sobre a vida e a morte dos seus súditos. Ou seja, ele pode exercer aquilo que nós chamamos em filosofia política de biopoder. Ou seja, ele tem a prerrogativa, o direito de fazer os seus súditos morrerem. Tem controle total sobre a vida dos súditos e sobre a propriedade privada. Assim como criou o Estado, pode suprimir a propriedade dos seus súditos. É isso que eu disse, né? Não só a propriedade, mas a vida, né? A vida. Um exemplo disto, né, na história recente dessa soberania estatal, né, na história brasileira, a gente encontra aí, por exemplo, Tiradentes, preso em Minas, levado para o Rio de Janeiro, 2 anos de prisão, esquartejado e exposto na praça lá em Ouro Preto, né? Então é o poder total do soberano sobre o corpo do seu súdito. Não só sobre a propriedade dos inconfidentes. O regime de confidência mineira não é uma insurreição, exatamente nessa perspectiva de garantir o direito à propriedade privada e não do Estado. E o Estado ali demonstra que os inconfidentes não podem ter propriedade privada, e tudo pertence ao Estado, então tem que pagar imposto, etc, etc. E é executado um deles, o Tiradentes, né, com essa ideia do biopoder, ou seja, o poder do Estado sobre a propriedade e sobre o corpo dos súditos. Essa, então, é a questão para estabelecer essa paz, né? Cessar essa guerra de todos contra todos implica nisso daí. E aí vem, então, o contrato social, que é exatamente os seres humanos toleram, né? Toleram a entregar o seu corpo e a sua propriedade para que se estabeleça o pacto social.
Então, é um pacto de submissão, pois transfere toda a liberdade, toda a propriedade privada, inclusive o corpo, que passará a agir em nome de todos. Leviatã passará a agir em nome de todos. A questão é como resistir a esse Leviatã. A resistência ao Leviatã, a esse estado absoluto, vem com o liberalismo. Aliás, vamos começar o terceiro ano estudando liberalismo. Era para estudar aqui um conteúdo que eu deixo para o terceiro ano. Mas o contrato social dos liberais é estabelecido por John Locke. Só para concluir aqui o Hobbes, né? Então, só é possível os direitos de resistência, isso que eu estava falando, só é possível para defender o direito à própria vida e integridade física. Mesmo assim, vale a lei do mais forte. Então, o soberano, lá no estado civil hobbesiano do Leviatã, né, dessa figura indestrutível, o poder de resistência é só para defender a própria vida. Mas você vai fadada a derrota, né? Então, uma forma de pôr limites a esse poder soberano, absoluto, né, do Hobbes, nós temos o liberalismo. Na figura de Locke, né, segundo tratado sobre o governo, é o livro dele fundamental para a gente entender esse contrato social liberal, tem essa perspectiva. Novamente, nós estamos no século XVII, Revolução Inglesa, colonização norte-americana, toda essa questão aí está em jogo, né? E os princípios fundamentais que Locke estabelece para a passagem de um estado de natureza ao estado civil, eles são radicalmente contrários ao Hobbes, exatamente para pôr limites. Por exemplo, o primeiro princípio fundamental desse estado civil é a ideia de preservação de propriedade privada. Então, lá em Hobbes, a propriedade é totalmente pertencente ao Estado. Aqui há uma defesa da propriedade privada. Por que é uma defesa da propriedade privada? Para garantir o segundo princípio. O segundo princípio é exatamente o princípio da liberdade. Então, se eu tenho propriedade privada, eu posso exercer a minha liberdade. E o soberano não pode nem chegar no meu corpo e ditar regras sobre ele, nem pode chegar na minha propriedade privada. Por exemplo, é inviável você discutir, por exemplo, aborto dentro de um regime liberal. Porque seria a ideia de que o Estado estaria invadindo o corpo das mulheres e obrigando, por exemplo, ela a fazer gestação ou obrigando a fazer aborto. Então, num Estado liberal, essa ideia do corpo do súdito é intocável. É ali que ele exerce a sua liberdade e dentro da propriedade privada. Muito bem. Quando eu falo propriedade privada aqui, não estou falando do modo de produção capitalista, em que nós confundimos propriedade privada como fábricas, etc. Não. Propriedade privada é o espaço de liberdade, né? Um espaço de liberdade não ainda dominado pelo regime capitalista. Então vamos adiante, para a gente entender o contratualismo liberal. Então, nesse estado de natureza, os homens são livres, independentes, iguais, pacíficos e seguros. Eu risquei aqui porque no livro didático nosso, diz que para Hobbes os homens são bons no estado de natureza. Não, está errado. No estado de natureza hobbesiano não existe nem bondade nem maldade. Existem pessoas. Pessoas que são independentes, iguais, pacíficos e seguros. Que estão num estado de harmonia. Mas, eventualmente, entram em celeuma, discussão, debate, etc. A questão, então, é que quando um entra numa discussão, num debate contra o outro, né? Quem que vai fazer a arbitragem? Quem que vai mediar esse conflito? Por isso que é necessária a presença do Estado. Porque eu não posso me autotutelar, ou seja, defender os meus direitos com as minhas próprias forças. Isso cairia no estado hobbesiano lá da guerra de todos contra todos.
Eu preciso então eleger três princípios que fundamentam o Estado em Locke, né? Que garantem o bom funcionamento do Estado civil. Sejam eles leis. Nesse Estado civil é preciso estabelecer leis. Leis que sejam estabelecidas, conhecidas e aprovadas. Estabelecidas pelo conjunto de cidadãos, conhecidas por todos os cidadãos e aprovadas por meio de um consenso. Então, há um consentimento entre os cidadãos que eu preciso criar regras. E para aplicar essa lei, então vai existir o direito de punir. Se você viola as regras desse contrato, há o direito de punir. Agora, é cada cidadão que vai aplicar a lei sobre o outro? Não. Isso vira guerra de todos contra todos. Por isso, o Estado lockeano liberal precisa da figura do juiz imparcial. Juiz imparcial. É este juiz imparcial que vai aplicar estas mesmas leis estabelecidas, conhecidas e aprovadas ao conjunto de cidadãos quando eles violam, então, algum tipo de lei. Por isso, o Estado ele tem um poder coercitivo, né? Para a garantia dessa propriedade privada, da liberdade dos indivíduos, a figura do Estado é exatamente para promulgar leis estabelecidas, conhecidas e aprovadas pelos cidadãos, ter juízes imparciais e ter o exercício desse poder coercitivo. Portanto, muito necessária a propriedade privada, que já existia no estado de natureza e não é violada pelo soberano, como em Hobbes, que toma conta da propriedade privada. Como que o indivíduo toma posse, né, dessa propriedade privada? Ele herda dos seus conterrâneos? Não há herança no liberalismo. Muito pelo contrário. É o trabalho manual sobre a terra que garante a propriedade da terra. Ao estabelecer, então, a propriedade por meio do trabalho, eu não posso acumular além das minhas forças físicas. Então, o problema da propriedade privada é quando o capitalismo busca lucro com isso, né? Com o surgimento da moeda, a propriedade pode ser adquirida pela compra. Aí vem as grandes críticas feitas ao liberalismo, que nós não vamos entrar agora. Mas em Locke, né, a posse da propriedade privada se dá pela força de trabalho, não mais além disso. Como estabelecidos contrato social, então, com leis estabelecidas, conhecidas e aprovadas, juízes imparciais e poder coercitivo, a propriedade privada, portanto, preserva esse direito natural de liberdade e esse direito natural de posse, né? O Estado faz isso. E o pacto de consentimentos, que é isso que eu falei das leis, né? Os membros da sociedade preservam seus direitos inalienáveis da vida, a liberdade e os bens, protegendo sob o amparo da lei, não permitindo a arbitrariedade do governante. Ou seja, como que o governante governa? A partir das leis. É aquilo que eu comecei a aula, né? Cidadãos e governo sobre o imperativo das leis. Bem legal, né? Que bom que fosse assim. Que bom que cesse, né? Que bom que cesse. Estabelecido o Estado Civil, então a finalidade do governo é a conservação da propriedade. O Legislativo é o poder supremo. Por que é? Ele estabelece leis conhecidas, estabelecidas e aprovadas. E o governo é fiscalizado e controlado pela sociedade. O direito de resistência, portanto, ele é possível se o governante foge à lei. Por isso, esse princípio de leis estabelecidas, conhecidas e aprovadas é fundamental para que o liberalismo funcione. Porque é a partir dessas leis que você pode se insurgir, ou seja, resistir ao governo, caso ele pise fora desse conjunto de regras. Então, bem legal de novo, né? Que bom que cesse novamente, né? Que bom que cesse. Mas isso é muito importante, né? Enquanto utopia, a gente precisa buscar. Dito isso, meus queridos, são quantos minutos? 29 minutos. Vamos então ao último dos contratualistas clássicos,
Jean-Jacques Rousseau, mais perto de nós, já no século XVIII, né? Há uma defesa total do Estado democrático. Diferente do Hobbes, aqui nós temos alguém que pensa radicalmente diferente do Hobbes. Lembrando, Hobbes, a natureza do ser humano é má, propensa à guerra, à fofoca, à traição, etc. Locke, não existe uma teoria de que o homem é bom ou mau, por natureza. Em Rousseau, há uma teoria, a de que o homem é bom por natureza. O bom selvagem, né? Essa expressão aí que cai em vestibulares, cai no Enem, etc, etc. Então, o bom selvagem, né? Eles são, então, no estado de natureza, os homens são bons, livres, espontâneos, moralizados e felizes. Olha, eu quero voltar para o estado de natureza. Mas não dá, professor. Por que não dá? Porque alguém um dia, na história do mundo, colocou uma cerca e disse: isso é meu. E ao colocar essa cerca em um pedaço de terra e dizer: isso é meu, o cara que estava do lado de fora do pedaço de terra disse: aquilo é do cara mesmo. Ou seja, alguém estabeleceu propriedade privada e outro reconheceu aquilo como propriedade privada de alguém. Então, isso tudo era todos. Então, primeira conclusão de Hobbes está num famoso discurso dele chamado Discurso sobre a Desigualdade entre os Homens. Leia esse texto. A propriedade privada é o início dos males, né, da sociedade. Quando você estabelece a propriedade privada, você institui o mal no mundo. Então, com isso, o desenvolvimento de misérias humanas começam quando se implantou a primeira cerca. O homem nasceu livre e por toda parte encontra-se a ferros, diz o Rousseau, né? Então, muito mais que criticar o comunismo de Marx, critiquem o discurso sobre a desigualdade entre os homens, né, em que há uma crítica feroz à ideia de propriedade privada, né? Olha, então se estabeleceu essa desigualdade, né, entre os homens a partir da propriedade privada, eu preciso de alguma forma garantir a liberdade civil. Então, quem é o soberano em Hobbes? O soberano não é o Estado, não é uma pessoa, mas é o conjunto de leis, né? Aquilo que vocês vão encontrar lá nos livros didáticos, na prova de vestibular, como conceito de vontade geral. Então, é um pacto da sociedade que perdeu a liberdade natural, é preciso garantir, de certa forma, uma liberdade civil. Então, estabelecendo leis para si mesmo, através do respeito a essa vontade geral, o homem continua livre quanto antes. Mas é uma liberdade, não é uma liberdade plena, né? É uma liberdade civil. Por exemplo, não está, em Rousseau você jamais justificaria alguém querer não usar máscaras numa pandemia. Então, não há como justificar alguém não querer usar máscaras em uma pandemia. Porque não é uma liberdade privada. O indivíduo não exerce uma liberdade privada de querer não... É uma liberdade civil. Ou seja, é uma liberdade que você exerce até que você não fira a liberdade dos seus concidadãos. Então, alguém que acha, o Estado não pode legislar sobre o meu corpo, não pode me obrigar a usar máscaras. No Rousseau, sim. É uma vontade geral. Você escutou um argumento ali que estabelece esse conjunto de regras para a civilização, para você conviver em sociedade. É o famoso direito, né? O direito natural lá do Kant, que o tratado sobre o direito de Kant. Eu sou livre, mas a minha liberdade exatamente... Eu sou livre, mas a minha liberdade exatamente encontra um limite coercitivo na liberdade dos outros. Então, essa soma de liberdades convivendo e estabelecendo leis gerais é a vontade geral, o soberano de Rousseau. E aí, então, portanto, estabelecido a vontade geral, que deve ser democrática, com respeito, né,
só a vontade geral do povo é soberana, né? Só a vontade geral. E o direito de resistência existe sempre que a liberdade privada, a liberdade e a vida estiverem sendo ameaçadas. E se os governantes não estiverem respeitando a vontade geral. Queremos vacina. Isso é uma vontade geral. Pode ser que alguns poucos não queiram vacina. Mas se o soberano que nos governa achar que não devemos ser vacinados, se estabelece o direito de resistência. Então o povo pode resistir sempre se sua liberdade e vida estiverem sendo ameaçadas e se os governos não estiverem respeitando a vontade geral. Então esse é o grande conceito russoniano, né, do contrato civil. Dito isso por aqui, dito isso, meus queridos, 35 minutos de aula. Lembrem-se, dia 9, 10h30 da manhã nós temos conversa, atendimento, uma aula seguida de atendimento. No mesmo dia 9, no último minuto, vocês têm que postar o ensaio, né, com aquele tema sobre se o brasileiro sabe ou não escolher seus soberanos, se é preciso da tutela de alguém ou não. É um texto de opinião mesmo, né, por isso o ensaio. Dito isso, até a próxima, se cuidem, cuide dos seus. Abraço do Prof. Sérgio.